segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14, 15 em diante, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que Tu possas fazer com que esta mensagem possa ser uma bênção para aqueles que estiverem em dúvida e que possa esclarecer todas as coisas, Pai, para que nós possamos ir em frente neste caminho da palavra, neste único caminho da verdade que é a Tua palavra. Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O meu tema é esse aqui. Estão dando um livrinho com gostinho de oitavo. Estão dando um livrinho com gostinho de oitavo. Também podemos pegar um contexto como ministros da injustiça. Mombrana disse em uma de suas mensagens que o falso profeta, que a besta que veio do abismo, ele mostra que o falso profeta, sua doutrina, ela veio do abismo. A besta que veio do abismo traz ao falso profeta uma doutrina que veio do abismo. Aí o Mombrana diz assim: o abismo é um lugar que não tem fundo, né? É um lugar sem fundamento, um lugar profundo, escuro, que ninguém sabe onde é o fundo, é a verdade. O Mombrana chega a dizer que a doutrina do falso profeta, ela veio do abismo porque ela não tem fundamento. Você não sabe de onde veio. Jesus disse: o pai de vocês, Satanás, falando com os fariseus, ele é pai da mentira, nunca se afirmou na verdade, e ele diz coisas do que lhe é próprio. Ele fala de si mesmo, ele não consegue provar nada na Bíblia. Jesus, tudo que ele pregava, ele citava os profetas. A noiva, ela do mesmo jeito, ela tem que citar os profetas, porque a doutrina da noiva, ela tem fundamento. Amém? Amém? Ela não veio do abismo, ela não é uma coisa sem fundamento. Então, esta é a verdade. E nós estamos num tempo em que tem tanta confusão, tanta coisa, mas a verdade, ela continua do mesmo jeito. Por mais que você queira baralhar, dizer que 2 e 2 são 8 ou 9, ainda vai ser 2 e 2 vai ser 4, né? Isso é a verdade. E nós vamos palmilhar. Eu queria mostrar algo para vocês sobre esse assunto. Estão dando um livrinho com gostinho de oitavo. Porque eu assisti um DVD que é intitulado Acima de Mim. É o título da pregação que foi dado naquele DVD. E ali vem outro pregador que prega. O DVD, o número é 1832. E um pregador de Sapucaia do Sul, eu creio, Rio Grande do Sul, aí, desse lado, prega uma mensagem ali intitulada O Fim do Mundo. E lá nós podemos assistir aquela mensagem, aquele CD, e colocar pausa ali e copiar praticamente todos os pontos que a gente viu ali interessante, que a gente pode agora esclarecer para os irmãos. Então nós fomos colocando pausa e fomos escrevendo exatamente o que está dito ali. Amém? Para nós mostrar como
é que está o pensamento das pessoas, e que são ministros e são ungidos. Você assistir assim, você passa por cima o que eles estão dizendo. As pessoas geralmente elas nem prestam atenção nas palavras que estão sendo ditas, elas prestam atenção mais nos gritos, na unção. E a unção não quer dizer que é o verdadeiro, porque o irmão Branham diz que é os ungidos dos últimos dias, que eles seriam ungidos, teriam unção, mas é uma unção falsa, e você vai saber por que é falsa, porque não está enquadrando nas escrituras, está fora das escrituras, por mais que tenha a unção que tiver. Então nós também temos unção do mesmo jeito. O irmão Branham diz, são os ungidos dos últimos dias. O irmão Branham diz que tem os falsos e tem o verdadeiro, e todas as duas alas são ungidas. Porém você só vai saber onde está a verdade pelo que se prega. Se sair da palavra, é falso. Eu creio que foi Ananias, Jeremias e Ananias, né? Dois profetas, que Jeremias dizia: assim diz o Senhor, o povo de Israel ficará 70 anos preso na Babilônia. Aí Ananias chegava e dizia: assim diz o Senhor, na mesma virtude, o povo de Israel ficará só 2 anos preso na Babilônia. Aí pronto, aí como é que o povo fica agora? Os dois são profetas, os dois são ungidos, os dois têm unção, mas um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra. Mas se você vê, Jeremias estava ali falando o que estava nas escrituras, e Ananias estava falando uma coisa dele próprio. Por isso Jesus disse: pai da mentira, fala do que é próprio. E a verdade é que eles quebraram o jugo que Jeremias colocou no pescoço, que era de madeira, e ele colocou um de ferro, mostrando que a palavra de Deus ia prevalecer. Também encontramos Micaías, outro exemplo, ele dizendo: se Acabe subir a Ramote de Gileade, certamente morrerá. Por que morrerá? Porque o Senhor disse ao profeta Elias, não é verdade? Porque estava citando a Bíblia todo tempo. Mas os outros profetas, todos eles ungidos, disseram que não, ele ia a Ramote de Gileade e voltaria vitorioso. Quem prevaleceu foi aquele que estava pela palavra, pelo que a palavra diz. Amém. Então, os ministros da injustiça falam do que lhe é próprio. Eles não têm fundamento bíblico. Nós só cremos que o Cordeiro saiu do trono porque tem fundamento bíblico. Apocalipse 10, do verso 1 até o 11, se você ler isso, está lá dizendo tudo. Que quando o 7º anjo estivesse na terra, desceria o anjo forte, pisaria no mar e na terra, jurar que o tempo não é mais, e que rugia como leão. Então está na Bíblia ali. Aí você vai para a mensagem, intervalo 25, o irmão Branham diz: quando esse anjo forte desce, ele é Cristo, e o mensageiro, que era ele mesmo, irmão Branham, está na terra quando ele desce, e ele ruge como leão, e o ancião diz que ele era um leão. Então pronto, então tem fundamento na mensagem, tem fundamento na Bíblia. Então nós fizemos o quê? Palmas para essa pregação, porque está na Bíblia. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, mas aí quando vem uma coisa que você presta atenção, que aquilo não está na Bíblia. Aí nós vamos acompanhar aqui então o que diz o DVD, pregado por esse ministro de Sapucaia do Sul. Diz assim, ele lê Apocalipse 10, verso 8, ali aonde diz, que diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai
e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O 9 diz: e fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Amém. Aí ele comeu o livrinho, e na boca dele era doce como mel, mas no ventre amargo como fel. Encontramos na mensagem que o irmão Brana já explicou que João aqui representa a noiva. Então quando João vai e come o livrinho, aquilo quer dizer que é a noiva que foi lá e comeu, a noiva. E também o irmão Brana já explicou que Deus usa só um homem para adentrar no sobrenatural. Mensagem O Estranho, parágrafo 74 dos Estados Unidos. O irmão Brana disse que que só um, Deus escolhe um para entrar no sobrenatural, como Moisés entrou na coluna de fogo. E aquele homem traz, e foi exatamente o que aconteceu. Já descobrimos na mensagem Ao Nascer do Sol, que o irmão Brana disse: haverá um óleo movido nesses últimos dias, assim como Jesus foi o primeiro grão. Nesses últimos dias haverá um no meio da noiva, que amadurecerá primeiro, que comerá o livro primeiro, e depois toda a noiva come. Mas o problema é que até aqui nós temos dois personagens: o anjo forte descendo do céu e o irmão Brana na terra. Temos dois personagens em Apocalipse 10. Dois. Amém? Mas o problema é que estão colocando um terceiro personagem em Apocalipse 10, verso 1 em diante. Estão dizendo que o anjo forte desceu do céu, entregou o livro para o irmão Brana, aí o irmão Brana entregou de novo para outro homem, e esse homem está entregando para a noiva. Eu só estou falando aqui resumindo, porque eu vou falar sobre tudo isso mais detalhado, mas eu só estou resumindo. De acordo com o que nós estamos ensinando na Bíblia e na mensagem, é assim: o anjo forte desce do céu trazendo o livro aberto e entrega para o irmão Brana, que nesse caso representa João, representa ele. Aí o irmão Brana vem e dá para a noiva comer. Mas aí já estão acrescentando mais um personagem. Estão dizendo que o anjo forte desce do céu, que é Cristo. Ele materializa no irmão Brana. Está correto? Até aí está correto. Depois que ele materializa no irmão Brana, aí dizem que ele materializa de novo em outro homem. Aí depois desse homem é que materializa na noiva. Então, ali no Garrafão do Norte, um irmão disse assim: eu estou sabendo aí que o pastor Rubens anda falando que a terceira etapa é do diabo. Deixa eu dizer logo aqui a verdade, um recado bem passado. Eu vou dizer de novo nessa pregação que essa doutrina é do diabo. Mas eu nunca disse que a terceira etapa é do diabo. Eu disse que esta doutrina de colocar esse terceiro homem em Apocalipse 10, esta doutrina aí, não a terceira puxada, não aquela terceira puxada que o irmão Brana cita nos ungidos dos últimos dias 262, não, aquela não aquela terceira puxada que foi a abertura da palavra, não aquela terceira puxada que o irmão Brana disse: estou com a mente totalmente ocupada com ela, não, aquela é de Deus, aquela é o próprio Deus. Mas eu estou dizendo que esta ideia de colocar mais um personagem em Apocalipse 10, do verso 1 até o 11, essa ideia aí é do diabo, porque não tem fundamento bíblico, e nem o profeta falou isso. Então eu vou logo deixar bem claro, porque essa mensagem vai para a internet. Então quando vocês estiverem, o irmão Rubens disse que é a terceira etapa do diabo, não, o irmão Rubens disse que essa ideia de colocar mais um homem aí em Apocalipse 10, além do irmão Brana, essa ideia é do diabo. E é doutrina que veio do abismo, é doutrina de perdição, e é doutrina de ministros da injustiça. Porque isso é uma injustiça o que estão fazendo com a mensagem do profeta, irmão. É uma injustiça. É uma injustiça você pegar a mensagem do profeta, sacudir em cima do púlpito e dizer: isso aqui está podre e o que vale é um CD. Isso é uma injustiça. São ministros da injustiça, filhos da perdição. Agora aqui vamos citar o que foi dito ali.
Só para ver se não é exatamente isso que eu estou dizendo. Primeiro eu falei resumidamente, agora eu vou botar eles mesmos falando. Então ali esse pregador diz assim, naquele CD. Ele pergunta, onde está o anjo do livrinho? Olha, o anjo do livrinho que eu sei é o anjo forte, é Cristo, que desce, põe um pé na terra e outro no mar. Não é verdade? Quando ele põe um pé na terra e outro no mar, ele se materializa no irmão branco. Então onde está o anjo do livrinho? Para mim, o anjo do livrinho, eu creio que foi sepultado em Jeffersonville, o corpo dele, e o homem que estava dentro daquele corpo está agora na sexta dimensão, eu creio. Agora, o livrinho eu creio que está na mão de um corpo chamado noiva. Amém. Amém? Eu creio nisso. Agora, o anjo do livrinho aqui que me encabula é isso aqui. Onde está o anjo do livrinho? Aí vem um negócio. Ou tem outro anjo aí? Tem outro anjo. Agora, não tem jeito, porque a profecia do Brasil vem e diz assim. A profecia do Brasil diz assim: a voz dos anjos estarão lá. E nós encontramos que o próprio Paulo diz assim, para nós ser hospitaleiro, porque muitos têm hospedado anjos e não sabem que hospedaram. Então eu creio que os servos de Deus que pregam o evangelho são todos anjos de Deus. Mas aqui a questão é que é o anjo do livrinho. Não é um qualquer anjo, é o anjo do livrinho que estão falando. Estão perguntando onde está o anjo do livrinho. É. Aí diz aqui, João aqui está representando a noiva. Isso aqui não é o irmão Brana que está dizendo. Isso aqui é esse ministro de Sapucaia do Sul. João aqui está representando a noiva. Correto, até aqui está correto. E reprofetiza outra vez. Bem, reprofetizar outra vez é fazer o quê? Reprofetizar significa profetizar uma coisa que já foi profetizada. Por exemplo, se eu disser assim, diz outra vez. Se o irmão Américo diz assim, irmão Rubson, eu quero ir com você para o Sem Terra, para a Vila do Sem Terra, para o culto lá. Mas aí às vezes eu não entendi, eu digo, diga outra vez, irmão. Aí ele repete a mesma coisa que ele falou, eu quero ir com você. Então, dizer outra vez, ou profetizar outra vez, é dizer de novo o que já foi dito. Então a noiva tem que dizer de novo o que o irmão Brana já disse, e não inventar coisa. Ela não tem que inventar ideia. Se ela inventar ideia, se ela inventar mais alguma coisa, ela não é a noiva. É ministro da injustiça. Amém? Então, reprofetiza outra vez. É para falar o quê? É para falar de novo que o batismo é em nome de Jesus. É para falar de novo que não há 3 deuses distintos no céu. É para falar de novo que todo o mistério foi revelado. É para falar de novo que o 7º selo é a mensagem do tempo do fim. É para falar de novo que o Cordeiro saiu do trono quando o primeiro selo foi aberto. Então é para falar de novo. Reprofetiza outra vez. Não é para inventar história. Não é para inventar coisa. Que aí já é ministro da injustiça. Mas aqui ele diz, João aqui está representando a noiva. Então pronto. Se ele está representando a noiva é um corpo, um grupo de eleitos que formam um corpo, porque a noiva ela não é aleijada. Se a noiva for só um membro, ela é aleijada. Você já viu uma mulher só de um braço? Você já viu a noiva de Cristo ter só um dedo? Ou só um fio de cabelo? Não, a noiva é um corpo de membros. Ela não é aleijada. Então vamos aqui. João aqui está representando a noiva e reprofetiza outra vez. Mas aonde está o anjo do livrinho hoje? É a pergunta. Agora aqui já foi eu que coloquei entre parênteses. Observação. Anjo significa mensageiro. Irmão Brana disse isso. Anjo significa mensageiro. Amém? Amém? É aquele que vai levar uma mensagem. Que carrega uma mensagem. Glória a Deus. Encontramos que Maria recebeu a visita de um mensageiro, um anjo. Porque em latim, irmão Brana explica, em latim, em anjo é mensageiro. Essa palavra anjo. Amém? Maria recebeu a visita de um que veio trazer uma mensagem para ela.
foi Gabriel. Agora ele lá diz assim, continuando, ele diz: o anjo hoje tem que estar em carne. Opa! Se está em carne de novo, eu creio que está em carne na noiva. Eu creio. Porque o irmão Brana diz que ele está em sua noiva, claro. Mas o problema é que eles vão levar para um lado que ele não está no corpo da noiva, mas em um homem. Se estiver em um homem, então teve outra manifestação de filho do homem em um homem. Veja bem, porque o irmão Brana explica no parágrafo 221 da mensagem Provando Sua Palavra. Ele diz que é uma manifestação do filho do homem no entremeio entre a manifestação. Jesus veio como filho do homem na Judéia, depois ele desceu como filho de Deus durante 2000 anos, quase 2000 anos. Agora no milênio ele será filho de Davi, mas no entremeio agora, irmão Brana diz, essa conjunção entre filho de Deus e filho de Davi, bem aí ele manifesta como filho do homem. Ele, em quem? Em um profeta. Na mensagem Carta Audível de Lim veio, o irmão Brana diz: irmão Lim, para aqueles 7 trovões serem revelados, é preciso que Jesus Cristo desça e ande na terra em um ser humano. Amém. Aí o irmão Brana diz assim: é ao profeta que ele vem, porque a palavra vem ao profeta, em um ser humano. Agora, não há fundamento na mensagem, não há fundamento na Bíblia para dizer que Jesus veio, se manifestou no irmão Brana e depois manifesta de novo em um homem, para depois poder se manifestar na noiva. Gente, isso não está na Bíblia, não está nem na capa pelo lado de fora, não tem jeito. É que é o problema, que eu estou aí. Mas o problema é que eles dizem assim, que aquele ministro lá de Franca é a noiva. É isso que eles dizem. Se aquele ministro de Franca é a noiva, então essa noiva é aleijada com um só membro. A noiva é um grupo, a noiva é um corpo. Amém? Amém. Bem, ele diz que o anjo hoje tem que estar em carne. Opa, em carne. Aqui está falando uma coisa séria. Aí você vai, aqui eles correm para a profecia do Brasil, mas a profecia do Brasil é um anjo para o Brasil. E esse daqui você vai ver depois ele dizendo que é um anjo mundial. A coisa vai ficando séria, porque isso está com gosto de oitavo, esse livrinho que estão dando ali em Franca. Aqui, o anjo hoje tem que estar em carne. Aí eu coloquei uma observação: esta manifestação não pode ser desta forma que estão colocando, pois só há uma manifestação do Filho do Homem no entremeio. Isso eu já falei há pouco. Então veja bem, como foi lá atrás, primeiro em um homem Jesus, toda a plenitude caiu nele. Depois em um corpo no Pentecoste. Não diz que foi primeiro num homem Jesus, depois em um homem lá antes do Pentecoste e depois no povo do Pentecoste. Não, diz que foi em um homem Jesus. Aí Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí eles ficaram em Jerusalém até que caiu línguas de fogo repartida, uma lingueta de fogo na cabeça de cada um. Aqui é que eu tô. Eu disse que vou ficar com essa palavra. Amém. E eu vou ficar com essa palavra. Amém. Pode dar sangue no meio da canela. Eu vou ficar com a palavra. E nesses últimos dias, Deus se manifestou como Filho do Homem em um profeta, num homem, e agora se manifesta em um grupo, em um povo, em um corpo. Se colocar mais um aí no meio, não tem fundamento. É doutrina do abismo. É doutrina que veio do abismo. É doutrina de ministros da injustiça. Amém? Bom, aí cita assim: o irmão Brana disse que um anjo de cor falou com ele, e nós temos encontrado um anjo agora. O anjo tem que estar em carne, ele afirma. Encontraram um anjo lá em Franca, ó. Encontraram um anjo. Mas o pior, porque nós fomos em Parnaíba, Piauí,
e conhecemos ali o pastor Brito da igreja, uma denominação, Pão da Vida, e nós pregamos a mensagem para ele, ele gostou e fizemos uma amizade, e ele nos convidou para almoçar e dizia assim: olha, esposa, vamos fazer uma comida para os anjos do Senhor almoçar conosco. Só chamava eu, o pastor Moura, de anjos do Senhor. Ele gosta muito da gente. Então, achei muito interessante o pastor Brito, aquela humildade dele. Sempre que a gente chegava ali, ele dizia: os anjos do Senhor chegaram, chamando nós de anjos do Senhor. Então, nesse sentido, eu concordo. Se um ministro prega a palavra de Deus, não estou nada contra dizer que é um anjo do Senhor. Eu creio que é um anjo do Senhor, nesse sentido, como o pastor Brito tem dito ali em Paraíba, Piauí. Mas o sentido que estão colocando aqui é que é um anjo com um livrinho na mão, e que ele está dando para as pessoas comer. E quem estava com esse livrinho na mão dando para as pessoas comer era o anjo forte, materializado no irmão Brana. Então a coisa está complicando, porque está com gostinho de oitavo, irmão. Aqui, eu só estou falando isso porque ele disse assim: eu fui em Brasília e lá o livrinho que o anjo de lá estava me dando estava com um gostinho de dualidade. Eu fui em Phoenix, Arizona, lá o anjo de lá estava me dando um livrinho com gostinho de ressurreição isolada. Pois é, mas aqui em Franco o anjo daqui está dando um livrinho com gostinho de oitavo anjo. Esse que é o problema. Agora, ele chega a dizer assim: eu saí procurando anjo. Já está errado em procurar anjo, porque o último anjo foi o irmão Brano, foi o sétimo anjo. Só em estar indo em Phoenix, em Brasília, procurar anjo, se tiver anjo lá em Brasília, se for anjo do Senhor, como eu estou se referindo a um pastor que é um anjo do Senhor num sentido, até que está correto, mas se for um anjo do Senhor com um livrinho na mão lá, com um pé na terra e outro no mar, está errado lá em Brasília também. Eu considero muito o pastor João, fomos ovelhas do rebanho dele, mas se tiver anjo lá com um pé na terra e outro no mar, dando livrinho para o povo comer, é errado. Tem que ser um anjo, mas não nesse sentido aí, porque senão dá 8 na escala. Bem, aí cita a mensagem: o mundo caindo aos pedaços, em espanhol, parágrafo 114, que diz: o homem se levanta por Deus, depois ele se envolve em outras coisas e tudo mais, e a fama, e Deus coloca o ministério dele no armário. Isso aconteceu com o ministério de Franca. Foi tudo quando começou aquela ideia de se sentar e colocar aqueles dois para pregar. E aqueles dois começou a ir exaltando. É um homem. Toda a glória que era para Cristo começou para um homem, e ele começou a se inchar, e Deus já colocou esse ministério no armário. Isso é simplesmente o que diz aqui. Agora ele diz assim, tem que haver um homem espiritual em quem Deus venha confiar. Certo? E esse homem se chamava William Branham, na minha opinião. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos aqui no mais ridículo. É aqui. Diz assim, este anjo que desce do céu é Cristo. Ele se materializa. Está correto. Se materializou no irmão Branham. Nós vamos encontrar na mensagem, 7º selo, parágrafo 275, que o irmão Branham diz: e você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo, 7º selo, 275, um anjo estranho, ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado, e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? E eu disse,
Ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Amém. 276. Aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu quis saber por toda a minha vida. Então ele estava lá. E esse anjo estava lá. Agora vamos para a última página da mensagem 7º selo, porque ele fala no mesmo assunto. A última página. Parágrafo 407. Estou lendo a mensagem de Goiânia, da capa roxa que nós falamos, lilás, de Goiânia. 407. Ele diz: agora o anjo que estava à minha esquerda, o mesmo anjo, realmente seria o último. O último. Amém? Amém. O que você entende por último? Amém? Ou o 7º anjo. Se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Agora, se esse anjo é o último, está se referindo àquele anjo que segura o livrinho. Então, se houver outro anjo hoje, não é nesse sentido. É anjo em outro sentido. É anjo como o pastor Brito me chamou de anjo. Mas eu não sou anjo que segura o livrinho. Eu sou anjo em outro sentido. Quando eu levo uma mensagem ali para Augusto Correia, eu sou um anjo. O irmão Ronaldo é um anjo. Se ele for enviado com uma mensagem para algum lugar, porque um mensageiro é um anjo. Então esse é o sentido. Mas o que segura o livrinho, esse aqui era o último, meu camarada. Esse aqui era o último. Eu olhava para ele em direção a oeste, ele vindo em direção a leste, seria do lado esquerdo, e então aquele seria a última mensagem. Você diz, a mensagem da noiva é outra mensagem. Não, é a mesma do irmão Brando. Ela está reprofetizando o que ele já disse. Não é outra mensagem. A mensagem da noiva não é outra, não é mais uma mensagem. A mensagem da noiva é a mesma do irmão Brando. Reprofetizar, pegar a mensagem do irmão Brando e ler de novo o que ele disse. É só isso. O que o irmão Brando disse lá em Jeffersonville, nós temos que dizer no nosso púlpito. Não é inventar ideia. Vamos aqui para Deus em Simplicidade, parágrafo 106. O Brana diz: então agora ouçam a cada palavra, agarre-a. E se você está obtendo isso das fitas, ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Não diga nada a não ser o que a fita diz. Amém. Diga exatamente o que a fita diz. Vem! Agora, porque algumas daquelas coisas nós vamos compreender bastante coisas sobre isto agora, porque isto é mal compreendido. Vem! E esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais. Vem! Porque eu não digo isso de mim mesmo. Não foi o irmão Brana que falou nessas mensagens. Quem falou foi Deus. A noiva tem que falar de novo o que Deus falou. Amém. Glória a Deus. Agora a ideia é o seguinte. Sabe qual é a ideia nova agora? Pastor, você está pregando um evangelho antigo. A mensagem é da hora. A mensagem da noiva. A mensagem da hora que a noiva está pregando é a mesma mensagem que Brana pregou. A noiva tem que ler. Ler, reprofetizar, falar de novo. Amém? Vamos lá dizer, não diga nada mais, vem, porque eu não digo isso de mim mesmo, é Ele quem o diz. Veja você. Aí dizer assim muitas vezes, confusão, pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal diz que isso significa isso e aquilo, apenas deixe isso do modo que está. Porque disseram que aqui, quando o anjo se materializa no Mombrana, aí disseram que depois ele se materializa. Deixa isso como está. Aleluia. Não te mete nisso. Não brinca com fogo não, que Deus é fogo. Deixa isso do jeito que está. Se o irmão Brana diz que o anjo forte desceu e entregou o livro para João e nos explicou que este João representa a noiva
e que há um profeta no meio da noiva, que seria o primeiro grão, que amadureceria, e por ele ser profeta, ele foi capaz de entrar no sobrenatural e pegar esse livro da mão desse anjo, porque nós não podíamos. Se nós entrássemos lá e pegássemos, nós morríamos. Tinha que ser um profeta, porque o irmão Branco diz: o profeta, ele é preparado para isso. Aí vem um pastorzinho dizendo: eu agora sou o anjo e vocês vêm e pegam comigo. Rapaz, sabe o que fazer, rapaz? Você pensando que as pessoas não lêem as mensagens? Só cai numa dessas quem é tolo, irmão. E muita gente é seguro pela ingenuidade. Eu vi uma irmã que disse assim: olha, quando o irmão Brana estava morrendo na cama, o pastor de Franca chegou do lado da cama dele e o profeta disse: você vai continuar o meu ministério. Irmão, isso é ingenuidade, porque quando o irmão Brana morreu em 65, esse ministro de Franca, eu creio que ele tinha uns 12 anos de idade, se muito tivesse. Por outro lado, o irmão Brana estava lá em Jeffersonville, num hospital, e esse estava aqui no Brasil, não sei aonde. Como é que a pessoa tem coragem? Pessoas ingênuas, ingenuidade. Verdade. Irmão Brana nunca veio no Brasil, gente. Verdade. Quando o irmão Brana estava morrendo, não tinha nenhum brasileiro do lado da cama dele. Segurando as pessoas com mentira, e as pessoas ingênuas caem numa dessa. Isso é, a pessoa aprendeu isso de um DVD por aí, só pode ter sido. Que ensinamento errado leva mais gente para o inferno do que todos os bares do país. É. Eu tenho um ditado que diz assim: o que é bom as pessoas não aprendem não, mas o que não presta, mas é rápido. Quantas vezes foi pregada aqui a terceira puxada, quantas vezes eu me rachei pelas costas aqui pregando, ninguém creu. Eu pregando o que a mensagem diz, só lendo o que a mensagem. Mas quando inventaram uma coisa dessa fora, na hora parece gente para crer. Verdade. É que pode, meu Deus. O que está acontecendo com as pessoas? Irmão Brana disse que ia chegar um tempo em que as pessoas iam enlouquecer. E esse mesmo ministro pregou uma mensagem uma vez, um CD intitulado Não São Coisas Naturais, aonde ele dizia que antigamente, há 100 anos atrás, era loucura uma mulher andar nua na rua. E hoje ela anda e as pessoas dizem que não é. E ele disse: se era loucura naquele tempo, é loucura hoje. E naquele tempo ele pregava que era nicolaísmo o sistema de Goiânia. E agora diz que esse sistema aí não é nicolaísmo. Se era nicolaísmo há 9 anos atrás o sistema de Goiânia, por que não é esse que está aí? Aí vem com uma ideia de: não, é um sistema de um governo político. Quem disse que o pastor Joaquim tinha alguma coisa com política? Mas mesmo assim disseram que era nicolaísmo o sistema do pastor Joaquim. Então, se era nicolaísmo o sistema do pastor Joaquim, que ele estava em Goiânia e um monte de homem era subordinado a ele e vinham para Goiânia para receber instrução, por que não é nicolaísmo hoje nós ser subordinado a um homem de Franca e assistir o CD dele para receber instrução? Dá para entender uma coisa dessa? Não são coisas naturais. Não são coisas naturais, não. Coisa fora desse mundo. Meu Deus. Pessoas sendo seguradas pela ingenuidade. Aí via dizer: eu estou sabendo que o pastor Moura colocou na internet que a terceira etapa é do diabo. Ele nunca disse que a terceira etapa é do diabo, nem eu. Eu disse que é do diabo esse sistema inventado aí. E outra coisa, o pastor Moura nem pegar em computador sabe. Se tiver alguma coisa lá, quem colocou foi eu. Amém. Amém? A terceira etapa é de Deus, aquela abertura da palavra de Deus. Mas essa porcaria que estão inventando aí não é de Deus. Aí diz assim: tem que haver um homem espiritual em quem Deus
venha confiar. Bem, diga assim: esse anjo que desce, Cristo, ele se materializa, correto? Então já aprendemos que ele se materializa. Isso é verdade. Se materializou no profeta, irmão Branco. Agora veja o que diz aqui, ó. Depois, veja bem, olha, eu vou repetir. Ele diz assim: esse anjo que desce, Cristo, ele se materializa. Aí diz assim: depois ele se materializa em um ministério, ó. Irmão, onde é que tem fundamento na Bíblia para isso? Ele não quer dizer que ele se materializa num homem porque ele vê que soa estranho demais. Aí ele fala no ministério. Porque se você apertar, ele diz não, o ministério da noiva, mas depois prega uma só pessoa. Mas na verdade ele quer dizer, ele se materializa no irmão Brana, depois ele se materializa no homem. Mas como ele sabe que é tão ridículo isso, é tão sem fundamento, que ele não tem coragem de dizer se materializa no homem. Ele diz se materializa no ministério. Do homem. Cara de pau, né, rapaz? E as pessoas assistem o DVD, não presta, não vê isso. Mas quando um pastor tem olho de águia, ele assiste e vê tudo isso. Olha a ideia. Esse anjo que desce, irmão, eu estou lendo aqui exatamente tudo que foi dito lá. Eu escrevi do jeito que está escrito, do jeito que foi dito. Eu só escrevi do jeito que... Esse anjo que desce, Cristo, ele se materializa. Aqui está certo, até aqui. Mombrand diz, aquele anjo voou diretamente para mim. Então se materializou. Mas olha o que diz agora, o erro vem agora. Olha o que diz. Depois ele se materializa em um. Aí ele sabia que se ele falasse um homem de Franca, ele sabia que ia ficar muito ridículo isso. Então ele, em um ministério. Eu coloquei entre parênteses aqui, mentira. Ministros da injustiça. Eles sabem que não é assim. Mesmo assim eles pregam isto, mas vão acertar conta com Deus. Paulo disse isso, 2 Coríntios capítulo 11 versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Santo, parece um cordeiro, mas é um ministro da injustiça, disfarçado de ministro da justiça. Se transforma em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, disse Paulo. Tem muito caboclinho aí que bate no púlpito e blasfema da mensagem aqui em Belém, que diz que o profeta morreu e que a mensagem está podre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o profeta morreu, como Jeremias morreu, como Paulo morreu, como Pedro morreu, como Mateus, como João, como todos eles morreram. Mas assim como é blasfêmia você chamar a Bíblia de podre, é blasfêmia chamar a mensagem do profeta de podre. Você já pensou pegar a Bíblia e dizer isso aqui está podre porque eu não leio mais o livro de Jeremias porque Jeremias morreu e está podre? Isso é uma blasfêmia. Pegar as epístolas de Paulo e dizer eu não vou mais seguir o que Paulo diz porque ele morreu e está podre. Isso é uma blasfêmia. Porque não se arrepende. Não se arrepende não, irmão. Sabe por que não se arrepende? Porque são filhos das trevas, o fim dos quais será conforme suas obras. Mas eu achei muito ridículo isso aqui, irmão, que diz esse anjo que desce, Cristo, ele se materializa, está correto? Depois ele se materializa em um ministério, que é o ministério da esposa. Aí você pensa, não, ele está falando do ministério da esposa, mas ele está chamando um homem de esposa, um homem sozinho. Não, ele não crê que é o grupo, que é o corpo. Não, a esposa é só um homem. Mas que ideia. Aqui, a esposa não é um homem, mas um corpo, rapaz. Aí diz assim, ó, ele diz, e este livro tem que estar na mão de alguém. Tem que haver um Josué na frente desse exército. Parágrafo 45 da mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. O Mombrand diz, Deus tem os seus no plural, Josués no plural. Amém. Mas rapaz, que vergonha, rapaz, um menino desse batendo em gente velha. Meu Deus, eu não queria estar aqui, irmão. Não queria não. Eu queria ser o maior tocador da mensagem.
Lá Deus me botou nesse púlpito um dia, com a mensagem Amor Divino na mão, preguei uma mensagem. Daí para frente, o pastor Moura não quis mais pregar e eu fui obrigado a pregar. E agora sou obrigado a desmascarar gente velho. Agora eu tendo que bater em gente velho. Que eu nasci em 77, quando eu nasci esse povo já eram homens. Que eu devia respeitar e respeito, mas se referindo a essa doutrina eu não posso respeitar. Porque eu não sou um covarde. Não, volta para a palavra que eu volto a respeitar. Que coisa. Aí diz assim, ó, tem que haver um homem a quem Deus tenha confiado as suas palavras. O irmão Branham diz assim, ó, inclusive esse próprio ministro diz na mensagem o sistema de Deus. O sistema de Deus é o quintuplo de Efésio. O quintuplo de Efésio não é um homem. O quintuplo de Efésio é pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, tudo no plural. Isso é o sistema de Deus. Aí grita assim, ó, este anjo de Franca, diz a intercessão terminou, o novo nome está revelado. Agora, irmão, aos 13 minutos e 4 segundos daquele DVD, veja o que ele diz. Ele diz, eles estão indo buscar anjo em Trinidade e Tobago, na África. Ele diz, gente, venha o anjo que está em Franca. Bom, então esse anjo que está em Franca, ele é um anjo com uma mensagem mundial. Vamos raciocinar agora. Se a mensagem desse anjo que está em Franca é mundial, então ele é um mensageiro para o mundo. E por que não é um oitavo? Por que se desvia dizendo que não é um oitavo? O irmão Branham tinha uma mensagem mundial. Olha, ele disse, essas fitas que são gravadas aqui no Tabernáculo Branham vão ao redor do mundo. Foram mesmo. O irmão José Branham colocou a voz de Deus ali e isso está indo para o mundo todo. Mas o irmão Branham tem uma mensagem mundial porque ele é o mensageiro da era. Agora a questão é a seguinte, mas eu sou a noiva. Não, você sozinho não pode ser a noiva, não tem como. A noiva não é um só membro. Não é verdade? E a noiva, ela tem que reprofetizar, ela tem que dizer de novo o que o irmão Branham disse. Onde foi que o irmão Branham disse que tem outro personagem em Apocalipse 10, do 1 ao 11? Ela tem que dizer o que ele disse. Mas diz assim, eles estão indo buscar anjo em Trinidade e Tobago, na África. Gente, vem ao anjo que está em Franca. Agora veja o que ele diz. Ele diz, este anjo tem um livrinho com gosto. Ele diz assim, que os anjos da África, os anjos de Trinidade e Tobago e do Canadá, diz assim, ó, estes anjos de lá têm um livrinho com gosto de ressurreição isolado. Pois é, aí foi aqui que eu tirei o tema dessa mensagem. E o de Franca tem um gostinho de oitavo anjo. Esse livrinho que estão lá dando lá está com um gosto de oitavo anjo. Mas não declara de jeito nenhum. Não declara, mas não diz. Não tem jeito. É igual os católicos, gente. Você fala, vocês adoram Maria? Não, louco, nós só adoramos a Deus. Mas vai assistir a procissão dele, você vai ver ele adorando. Com as palavras diz que não adora, mas com as obras adora. É o mesmo espírito. Porque o espírito que entrou nos católicos foi o nicolaísmo no começo, e agora de novo o nicolaísmo. Bem, dizendo assim, ó, estes anjos lá isso aqui foi dito na outra mensagem. Tem a noiva de Cristo, o ministério do rato. Irmão Branham diz, seguro. É o que está acontecendo agora mesmo. Então, ele já estava neste ministério da noiva, quando ele atingiu a terceira puxada também. Ele já estava na era abraâmica, porque ele não ficou em Laodiceia. Cristo saiu de Laodiceia, irmão Branham saiu de Laodiceia. Irmão Branham disse, lá fora,
nas denominações tem Billy Graham e Oral Roberts, mas com o grupo de Abraão eles receberam um mensageiro, que era ele. Então o Mombrana já está do lado de cá também na era da noiva. Não adianta inventar outro mensageiro para a era da noiva, porque é o Mombrana mesmo. Ele já estava aqui. Ele disse: estamos na era dos chamados para fora. Então não tem para onde correr. Bom, mas está dizendo aqui que esses anjos lá de Trindade e Tobago, da África e tudo mais, tem um gostinho de ressurreição isolada. Eu nunca vi falar que em Brasília tem isso. Eu estou vendo agora, não sei. Eu respeito muito o pastor João. Eu não estou sabendo disso não. Se for verdade, eu não creio que tem ressurreição isolada lá e nem dualidade. Eu não estava sabendo disso. Mas se tiver ressurreição isolada e dualidade, está errado. Mas eu não vou me meter nisso, porque o meu ministério é local. Bem, aí vem com a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, 478, que isso aí já foi desmascarado. O Mombrana está falando de cada indivíduo. Deus trata individualmente com cada indivíduo e não usa quadro de membros, mas uma só pessoa tratando individualmente, como fez com Pedro e com os demais, né? Isso aqui já está desmascarado no vídeo que eu fiz intitulado Cristo, Mistério de Deus Revelado, 490, que eu lancei aí pela internet e que também vocês viram aqui. E também, quem dizer isso aí, é 128, que o Mombrana está falando dos profetas de Moisés, e ali continua no mesmo assunto também de cada indivíduo, como Deus trata. Isso aí já está. Mas se alguém ainda continua usando esses parágrafos, é porque não está cego mesmo. Agora vamos aqui. Ele continua e diz: temos que ver que novamente foi prometido que ele estaria em carne em sua igreja. Está certo, aqui está certo. Foi prometido que ele estaria em carne em sua igreja. Opa, está correto. Agora quer ver o erro? Ele continua e diz: ele está falando através do seu ministério. Ele tem seu anjo hoje. Errou. Acertou quando disse que ele está em carne em sua igreja, porque a igreja é um corpo. A noiva é um corpo. Agora já errou quando diz: ele está falando através de seu ministério. Ele tem seu anjo hoje. Aí então dá um oitavo anjo, não tem jeito. Ainda mais porque estão dizendo que este anjo é um anjo para Trindade, Tobago, para a África. E aqui na frente você vai dizer que é um anjo para todas as ilhas do mundo. Vamos ver? Deus tirou de Moisés parte do espírito dele e repartiu no ministério. Aí ele diz: com aqueles 70. Bom, então se Deus tirou parte do espírito, tirou parte do espírito de Moisés e repartiu com 70, então não foi só com um homem. Se o Mombrana representa Moisés, então se Deus tirou o espírito do Mombrana e repartiu, tem que ser do mesmo jeito que foi com Moisés. Então são com o quintuplo de Efésios, não tem jeito. Porque ele mesmo se denuncia aqui. Observação. Vamos agora. Continuando. Ele diz: agora Deus está repartindo do espírito dele. Agora Deus está repartindo do espírito deste anjo. Agora já não está se referindo ao Mombrana, mas do homem de Franca. Porque lá atrás diz que Deus repartiu do espírito de Moisés com os 70. Então, isso é um tipo de hoje. Deus repartiu o espírito do Mombrana com os 70 de hoje. Mas ele já inventa outra coisa. Ele diz que já é do ministro de Franca. Quer dizer, pulou o Mombrana. O Mombrana representa Moisés aqui. Você está vendo o erro? Primeiro, agora Deus está repartindo do espírito deste anjo, no caso de Franca, que Deus tem levantado no Brasil. Ora, mas lá foi dito que Deus repartiu do espírito de Moisés. Moisés representa a Brana. Se Deus tiver tirado do espírito deste Moisés de hoje para repartir, tirou de Brana para repartir com os outros ministros, com os ministros. Mas já pulou essa ideia, essa parte que é profético, que o profeta falou, e já inventa uma coisa agora do ministro de Franca. Já colocou o ministro de Franca como Moisés. Irmão, é tão terrível essa doutrina, porque eles pregaram uma mensagem intitulada Fique com o seu pastor, para tentar mostrar que ele está com um bom espírito. Só que se você for assistir, até ali tem malícia. Sabe por quê? Que eles dizem assim: fique com o seu pastor, mas se o seu pastor não prega o novo nome, abandone. Aí aqui até que nós vamos, porque nós também pregamos o novo nome. Bem, vamos pegar. Fique com o seu pastor, mas se o seu pastor não prega o batismo no nome de Jesus, abandone ele. Aí nós
nós continuamos porque nós pregamos o batismo em nome de Jesus. Aí ele fica com o seu pastor, mas se o seu pastor não crê que o Cordeiro saiu do trono, deixa ele. Até aqui nós vamos também porque nós cremos que o Cordeiro saiu do trono. Então os pastores e os membros vão ficando juntos. Aí depois, fica com o seu pastor, mas se o seu pastor não prega sobre o novo nome, largue ele e venha para mim. Certo? Até aí vai porque nós também cremos no novo nome. Aí depois diz assim, fique com o seu pastor, mas se o seu pastor não crê em um só, aí complica. Porque aí não é bíblico. Aí os irmãos dizem, o meu pastor não crê nesse negócio de um só homem, eu vou largar ele. Aí vem para Franca. É uma malícia terrível. Só que mal os membros sabem que aquilo não é bíblico. Que aquilo está fora da palavra. Você vê, tem malícia em todo quanto é mensagem. É um sistema de mensagens subliminares. Para conquistar os membros, colocar os membros contra os seus pastores. Agora vamos ver, ele continua e diz assim: eu achava que o anjo era o de Fênix. Olha, está errado, irmão. O anjo não é o de Fênix. O anjo é Brana. Está procurando o anjo para quê hoje? Você fica procurando erro, Satanás vai lhe mostrar o necessário. Foi procurar anjo em Fênix, para quê? Não tem mais anjo para dar livrinho. O anjo para dar livrinho foi Brana. Amém. Eu achava que o anjo era o de Fênix. Depois que pensei que fosse o de Goiânia. Gente, o anjo é Brana, é na mensagem de Brana. Você tem que ir para a mensagem que você vai encontrar esse anjo dando livrinho lá. Mas foi para Fênix procurar anjo e deixou a mensagem na prateleira da casa dele. Foi para Goiânia procurar anjo e deixou a mensagem que contém o anjo na prateleira da casa dele. Aí o que ele fez? Chegou em Franca e achou o anjo. Achou mesmo, porque está procurando o erro, Satanás mostrou o necessário. Aí, mas só que eu te digo, a mensagem ainda está lá na prateleira e o anjo está lá dentro. Com o livro na mão para te dar para comer. Aí diz assim, já não tem para onde eu ir. Eu passei por Fênix, passei por Brasília, cheguei no fim. Encontrei o anjo com um pé na terra e outro no mar. Agora, bem aqui é loucura. Já não tem para onde eu ir. Passei por Fênix, Brasília, tudo procurando o anjo. Encontrei em Franca, ele disse que encontrou um anjo com um pé na terra e outro no mar, pelo amor de Deus. Eu não vou nem comentar sobre isso aqui, porque, irmão, é absurdo isso aqui. Irmão Brando diz, Cristo desce do céu. Jura que o tempo não é mais. Se materializa no profeta e coloca esse pé na terra e no mar. Agora ele está dizendo que em Franca tem outro anjo colocando o pé na terra e no mar. Essa aqui eu acho que é a última mensagem. Não vou mais pregar não, irmão. Vou parar, vou mudar de assunto. Eu já não aguento mais. Vou fazer o seguinte, vou mudar. Próximo domingo agora vamos entrar em outros temas. Vamos entrar aí sobre manifestação dos filhos de Deus. Vamos largar esse irmão, senão eu vou ficar doido. Porque tá louco, irmão. Absurdo. Veja bem o que aconteceu. Encontrei o anjo em Franca com um pé na terra e outro no mar. Se referindo ao ministro de Franca. Aí ele diz, é o último anjo, comi o livro de todos e passei mal. Ora, comeu o livro em Fênix, comeu o livro que o anjo de Fênix estava dando, mas sabe por que passou mal? Porque era para ter comido o livrinho da mensagem do anjo que está na mensagem do profeta da era. Aí foi comer lá de Fênix. Aí passa mal mesmo, como é que não passa? Aí depois foi para Brasília, comeu e passou mal. Agora está em Franca e está passando mal, porque pela pregação a gente está vendo que está passando mal. Pelo tipo de pregação que está aqui, a gente está vendo que está passando mal. Está doente. Volta para a mensagem, vai comer o anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que colocou um pé na terra e outro no mar. Oh meu Deus, que coisa, onde é que nós chegamos?
Agora vamos mais coisa absurda aqui. Mais coisa absurda, olha o que diz aqui, ó. O irmão José Brana tem que vir aqui comer este livro. O irmão José Brana, irmão, vai ter que fechar a fábrica, a gráfica Voz de Deus. Ele vai ter que fechar. Se quiser ser salvo, ele tem que juntar os montes das mensagens. Cadê as mensagens, irmão? Bota tudo no monte, toca fogo, embora traduzir os CD do português para todas as línguas do mundo. Traduzir os CD, então. Não, o que está dizendo aqui é isso. Irmão José Brana, que está fazendo um serviço de pegar a mensagem do irmão Brana, do sétimo anjo, traduz. Para o Japão ele traduz em japonês. Para o Brasil ele traduz em brasileiro. Para a África ele traduz em africano. Para a França ele traduz em francês. Ele está lá batendo cabeça. E quando tem um país que a mensagem ainda não chegou, ele vai lá e contrata alguém de lá que entende a língua para traduzir para lá e está lutando. O indivíduo está dizendo que ele tem que deixar isso lá e vir para o Brasil comer CD. Mas, gente, isso é a mesma coisa que está dizendo que a fé para o rapto não está nas mensagens. Porque se essa terceira puxada está na mensagem do irmão Brana, esse mesmo sol que está brilhando no Brasil tem que brilhar em José Brana, para ele ver isso lá. Se ele não for eleito, meu amigo, não vai ver, ainda que venha para o Brasil, não vai ver. Mas se ele for eleito, não é preciso vir para o Brasil, lá mesmo, no pé, no chagão da casa dele, lendo a mensagem, ele vai ver. Coisa. Olha o que diz, mais coisa absurda. Diz assim: vocês da África têm que vir aqui comer este livro. América Latina tem que vir aqui comer este livro. Aí diz assim, ó, as ilhas do mundo todo têm que vir aqui comer este livro. Irmão, então veja bem, então está dizendo que uma mensagem é mundial. Se é mundial, é um anjo mundial. Não tem jeito. Porque diz assim, não, mas é o mistério da noiva. Então, se for a noiva, não é um homem, é um corpo. Não tem para onde correr. Não, não é um corpo, é só um homem. Então é um anjo, é um oitavo anjo. Não tem jeito. Tá com um gostinho de oitavo anjo esse livrinho que estão dando em Franca. Eu não quero mais comer isso, não. Mais um absurdo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o CD. Diz assim: comida crua você não come, tem que ser cozida. Se referindo às fitas do profeta, dizendo que as fitas do profeta está crua. Que a voz de Deus está distribuindo comida crua. Mombrand diz que o sétimo anjo revela tudo o que precisa para o rapto. O sétimo anjo revela toda a revelação que é necessária para o rapto, está na mensagem. Todo o mistério para o rapto, o sétimo anjo revela. Ele vem e diz, está crua, tem que cozinhar. Mas o mais absurdo é o seguinte: quem cozinha é mulher. Então é a noiva que tem que cozinhar. Aí você se anima, então a noiva cozinha. Aí ele vem dizer que a noiva é o ministro de Franca, sozinho. Tá? É como comprar arroz, feijão, diz ele, etc. Mas precisa de uma esposa para cozinhar. E Deus tem a sua esposa. Se referindo ao ministro de Franca. Mas a esposa de Deus não é só um homem. Não tem como. Aí diz: seja humilde e reconheça. Agora você vai ver absurdo agora. Seja humilde e reconheça o anjo do livrinho que Deus encarnou no seu povo. Espera aí. Olha, quando diz assim, ó, seja humilde e reconheça o anjo do livrinho, está se referindo para reconhecer o anjo do livrinho que está em Franca, que Deus encarnou no, ele queria dizer nele, encarnou. Então é a segunda materialização, é uma segunda manifestação de filho do homem. Mas veja bem, como ele viu que era absurdo falar que Deus encarnou nesse homem, ele diz que Deus encarnou no seu povo. Mas quando você diz, então é um povo, ele diz, não, é um homem só. Como ele viu que é absurdo dizer que Deus encarnou de novo no homem, porque Deus encarnou em um homem Brana, aí ele sabe que é absurdo dizer que encarnou de novo em um homem. Então ele não fala que encarnou no homem, ele diz que encarnou de um povo. Então se você chegar bem e dizer, então você concorda que é um corpo, que é a noiva, ele diz, não, é um homem só. Quer ver? A conclusão da frase é o seguinte:
o anjo está aqui no Brasil, não está no exterior, não. Tá, então se o anjo está no Brasil, se o anjo não está no exterior, então todo o exterior, todos os países do mundo, como ele mesmo disse aqui, tem que vir comer o que o anjo do Brasil está dando. Então o anjo do Brasil tem que ser um 8º anjo. Não tem para onde correr. Não, ele é a noiva. Não, a noiva não pode ser, porque se é um sozinho não é a noiva. Não é. Se é um sozinho, é um mensageiro. É um anjo. Não tem para onde correr. Amém? Então acho que está na hora de... Poxa vida, vamos orar, irmãos. Vamos orar porque coisa está feia. Coisa está feia por aí. Mas eu disse uma coisa para vocês. Vocês viram que o irmão Brando disse, Deus Simplicidade 106, né? Quero só ler para vocês, que é tão maravilhoso ver o irmão Brando dizendo isso. Então agora ouça cada palavra, agarre-a. E se você está obtendo isso das fitas ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Eu vou explicar para você. Porque você diz assim, que fita? Que nós não tem fita, nós temos a mensagem. É porque na época era fita, mas eles passaram por livrinho para a mensagem. A mesma coisa está dizendo na mensagem, amém? Não diga nada a não ser o que a fita diz. Diga exatamente o que a fita diz. Veio? Agora, porque algumas daquelas coisas nós vamos compreender bastante coisas sobre isso agora. Porque isto é mal compreendido. Veio? E esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais. Vem, porque eu não digo isso de mim mesmo. Quer dizer, é Jesus quem dizia na boca dele. É ele quem o diz. Veja você, é assim. Muitas vezes, confusão, pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isso significa isso e aquilo. Apenas deixe isso do modo que está. Veja, essa é a maneira que queremos a Bíblia. Exatamente da maneira que a Bíblia diz. Esta é a maneira que queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria, ela já está interpretada. Veja, você, amém. Então pronto. Então pronto, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pela irmã Ciane, que está no Ceará, né? Qual é a cidade, irmão? Fortaleza, no Ceará, pedindo oração. Ela vai se operar, não é isso? Vai ter uma cirurgia. Deus vai curar, mas você precisa operar. Amém. E nós cremos na cura divina, né? Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, no meio de tanto absurdo, meu Pai, mas uma coisa é verdadeira. Creio que foi o irmão Billy Paul que disse: uma das coisas que eu mais me admirei no meu Pai foi que no meio de um mundo de tanta insanidade, ele se manter com a mente normal. No meio de tanta loucura, meu Deus, ajuda-nos a manter nossa mente normal, porque o mundo está virando um grande manicômio. E Pai Celestial, nesta hora, a única coisa que nos segura é a Tua Palavra, é a Bíblia. E agora vendo o Teu servo dizer, fique com o que está nas fitas. Nós oramos, Pai, pela irmã Ciane, que está em Fortaleza. Que o Senhor ajude, Pai, quando ela vai fazer essa cirurgia. Senhor, vai na frente, Pai, com Tuas mãos santas, e prepara todo o ambiente, Pai. E quando o médico cortar ali, Pai, que a Tua mão esteja na mão do médico, Pai. E que tudo possa correr bem, Senhor. É o nosso desejo e o nosso pedido, Pai. Senhor amado e santo, e assim, Pai, nós te pedimos, faz isso pela Tua noiva que pede, Senhor. Nós não te ordenamos, mas nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, Pai Celestial. Abençoe, Senhor, o pastor Vanderlei Andrade, ali em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que tantas vezes tem sido chamado de Judas. Também, Pai Celestial, irmão Paulo Pinho, também irmão Dino Andrade, o qual eu tenho conversado com eles através da internet. Senhor, abençoe esses irmãos, todos eles ali, Pai. Todos esses que não foram confundidos com esta doutrina errada, Pai. Obrigado por nos dar
Nos dá eles como um companheiro, Senhor, nesta estrada. Pai celestial e santo, creio que a hora do rapto está chegando. Algo está acontecendo, Pai. Pai celestial, e aquele que estiver na palavra vai sobreviver. E os que estiverem fora da palavra vão dissipar, vai se acabar, vai ser destruído. Pai celestial, abençoe aqueles irmãos do Rio Grande do Sul. Abençoe todos aqueles amados irmãos, Pai. E nós não conhecemos pessoalmente, mas quando teclamos com eles na internet, parece que já conhecíamos há tantos anos. Porque eu tenho certeza que uma vez na eternidade nós estivemos juntos. Por isso, Pai, há este amor entre nós. Abençoe todos eles, Pai, que eles possam se manter firmes na palavra de Deus ali, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a todos.